Essa noite eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito forte ao nosso coração aqui em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão direita e diga assim: eu creio. Deus vai ministrar forte neste lugar nessa noite. Em nome de Jesus. Abra por favor sua Bíblia. Josué capítulo 1. Nós estamos nessa série de mensagens, vivendo um novo tempo. Já ministramos a primeira mensagem na semana passada, e agora então nós vamos ministrar essa segunda mensagem, dentro dessa série, Vivendo o Novo Tempo. Josué 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Eu estou muito animado para falar sobre isso nessa noite, sobre essa mensagem. Antes de nós falarmos da mensagem dessa semana, deixa eu relembrar um pouquinho daquilo que nós conversamos um pouquinho na semana passada, na primeira mensagem dessa série. Nós aprendemos nos primeiros 2 versículos do capítulo 1 de Josué, que se nós quisermos entrar em um novo tempo, se nós queremos viver realmente um novo tempo, em primeiro lugar, nós precisamos fazer algo. E o que é esse algo? A Bíblia diz que o povo de Israel estava chorando, se lamentando pela morte de Moisés, o seu pastor, o seu líder. Deuteronômio 34 vai nos dizer que o povo já estava chorando, quantos dias, igreja? 30 dias. 30 dias chorando, e eles iriam chorar muito mais. Deus então teve que intervir e dizer: ei, o meu servo Moisés morreu. Com isso Deus estava dizendo àquele povo: se vocês querem entrar na terra prometida, vocês têm que parar de chorar pelo Moisés. Ou seja, Moisés representava um ciclo, Moisés representou um tempo, Moisés representou uma jornada. Mas agora Moisés já é passado. E se eu e você queremos entrar no novo tempo de Deus, a primeira instrução, o primeiro ensinamento é esse: deixa Moisés para trás. E o que é esse Moisés na nossa vida? É aquela empresa que já não existe mais, é aquele trabalho que já não existe mais, é aquele namoro que já terminou, é aquele relacionamento que não deu certo, ou seja, deixa Moisés para trás. Nós não vamos conseguir abraçar o novo de Deus se nós estivermos abraçados com o velho. Aprendemos isso: se queremos entrar no novo tempo de Deus, é isso que nós temos que fazer. Além disso, precisamos fazer aquilo que Deus instruiu Josué e o seu povo: levantem-se, cruzem esse Jordão. Eles estavam a 1 rio de distância da terra prometida, era só eles cruzar. Então não bastava somente eles pararem de chorar por Moisés, eles também precisavam se levantar. E esse se levantar era na mente, no coração deles, porque eles estavam tristes. E em tempos de crise, de dificuldades, muitas pessoas agora ainda, lamentavelmente, estão desesperados, estão em pânicos, estão travados por situações e caíram na mente. Seu coração está longe daquilo que é 1 rio de distância. E Deus nos diz a mesma coisa que Ele disse a Josué e ao povo: gente, se levantem, se levantem, cruzem, façam alguma coisa. Nós aprendemos também como nós nos comportamos no deserto vai determinar o tempo que nós vamos ficar nele. Recebemos uma palavra profética de Isaías, que diz que Deus está fazendo algo novo agora. E por mais que Deus já fez coisas lindas e maravilhosas na nossa vida, agora Ele está fazendo algo novo. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que a glória dessa segunda casa será muito melhor, muito maior do que a primeira, em nome de Jesus. Fiz uma analogia, e você viu que nos desertos da vida nós nos comportamos ou como um colibri ou como um abutre. O abutre no deserto se alimenta só de coisa ruim, coisa podre. Já o colibri consegue encontrar uma flor no deserto e dela extrai o néctar.
Do que você tem se alimentado no tempo de deserto, no tempo de pandemia? De notícias, de situações que colocam você cada vez mais para baixo, ou você tem se alimentado da palavra de Deus e coisas boas que vão te erguer? Te levanta, cruza o Jordão. E por último nós aprendemos que a oportunidade precisa encontrar a preparação para que você tenha sucesso. Se nós não nos preparamos, a oportunidade vem, mas não vai ficar para a gente, vai passar para quem está preparado. Se nós cremos que há um tempo novo de Deus para a nossa vida, nós não podemos esperar o tempo chegar para nos preparar. Porque preparação não é para o presente, preparação é sempre para o futuro. As pessoas que nesse tempo de crise estão sendo bem abençoadas, ou estão sendo abençoadas, bem-sucedidas em meio à crise, são pessoas que se prepararam antes da crise chegar. A maioria foi pega de surpresa, não estava preparado para essa situação, economicamente falando, financeiramente, emocionalmente. Então nós precisamos sempre estar um passo à frente daquilo que a nossa visão natural está nos mostrando. E em nome de Jesus, eu creio que as melhores oportunidades de Deus já estão preparadas e vai cair na mão daquele que estiver preparado. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare, paga o preço. Esse tempo de pandemia é tempo de nós orarmos mais, buscarmos mais a Deus, ler mais a Bíblia, ler mais livros, capacitar-se. Esse tempo é um tempo que eu e você precisamos buscar mais conteúdos para crescer em todas as áreas da nossa vida, porque se uma coisa é certa, nenhum de nós vai poder reclamar um dia para Deus que nós não tivemos tempo. Nós vamos ser a única geração até hoje que vai poder um dia dizer para Deus: Deus, você me deu muitas semanas para que eu pudesse te buscar. Deus, muito obrigado porque tu me deu muitas semanas para que eu pudesse me preparar, porque a pandemia vai passar, a roda já está girando, as oportunidades já estão chegando, mas vão cair na vida daqueles que estão preparados. Será que eu posso ouvir um amém? Quantos estão preparados para receber aquilo que Deus tem para a sua vida? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Agora, vamos falar de mais algumas coisinhas hoje. Aliás, coisinhas eu estou minimizando, não, são coisonas maravilhosas. Mais algumas instruções para nós entrarmos no novo tempo de Deus. Josué 1, versículo 3. A Bíblia diz que o Senhor fala àquele povo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como dei, como prometi a Moisés. Deus estava dizendo àquele povo: a terra que eu prometi para vocês está ali do outro lado do rio. Só basta vocês colocarem os pés nela e essa terra é de vocês. Esse povo, para conquistar essa terra, precisava reivindicar essa terra. Como que eu sei que você é proprietário, dono da terra onde você mora hoje? Através de uma escritura, através de um contrato. Se alguém disser assim: você mora aí? Moro. É teu esse terreno? É tua essa casa? É. Como você consegue provar que é seu? Não, é meu. Não. Mostre um documento. Porque se você não tiver documento, alguém com documento vai entrar e vai tirar você dali. Porque o que vale hoje é uma escritura. O que vale hoje é um contrato, demonstrando realmente que aquela terra é sua. Mas nem sempre foi assim. Quando nós vemos os tempos bíblicos de Josué, e não só no tempo de Josué, mas praticamente todo o Antigo Testamento era assim. Como que alguém reivindicava uma terra? Eles tinham que colocar os pés na terra. Quando ele chegava em uma terra e ele colocava os pés naquela terra, eles começavam a construir, edificar sobre aquela terra, e aquela terra passava a ser dele. Eu não sei você, mas eu já fiz essa pergunta: como que pode pessoas aqui na nossa cidade, cidades vizinhas, enfim, pessoas que são donos de lotes, de muita terra, meu Deus, da onde que eles têm tanta terra? Aí alguns dizem assim: ah, porque ganhou do pai. Tá bom, ganhou do pai. E o pai, do avô, e o avô, do tataravô, e veio vindo. Tá, mas lá na frente, como que eles conseguiram a terra? Como que eles compraram essa terra? Também da mesma forma como eu falei para você aqui. O início de tudo era assim. Colocava-se os pés e demarcava um território. O povo, você vai ver no Antigo Testamento muita guerra. Por que muita guerra? Principalmente no livro dos reis, no tempo dos reis. Porque eles guerreavam por território.
Então, se eu estava aqui, o inimigo vinha, colocava os pés na minha terra, guerreava comigo, e quem ganhasse a batalha tinha o direito de permanecer na terra. O ser humano foi evoluindo, e com o passar dos anos, as coisas mudaram. E como depois de um tempo eles sinalizavam que aquela terra era deles, eles hasteavam uma bandeira. Eles colocavam uma bandeira com as suas tribos, com as suas etnias, enfim, colocava-se uma bandeira ali da sua nação, vamos dizer assim, para entender melhor. Então, quando nós hoje vemos um lugar onde existe uma bandeira hasteada, flamejando a bandeira nacional brasileira, nós sabemos que aquele lugar é um território brasileiro. Você vê uma embaixada nos Estados Unidos, uma embaixada brasileira nos Estados Unidos, tem a bandeira do Brasil ali. Por quê? Porque aquele território lá dentro dos Estados Unidos não é dos Estados Unidos. Aquele território lá é do Brasil. Você entra mar adentro e para em uma ilha, e quando você chega nessa ilha, você vai ver uma bandeira da Argentina. Sim, essa ilha pertence à Argentina. Então não é mais colocar os pés e dizer isso aqui é meu. Agora tem que haver uma bandeira, e essas são as formas de sinalizarem a promessa de Deus. Essas são as formas de sinalizar que aquilo realmente é meu. Agora, as perguntas de $1 milhão é: o que nós temos que sinalizar para Deus, para provar que eu tenho uma promessa na minha vida? Eu preciso colocar os pés, pastor? Eu preciso colocar uma bandeira? Não literalmente. Por mais que eu acredite muito em ato profético, de orar, se posicionar, mas isso é importante, mas não é tudo. Nós precisamos sinalizar a nossa bandeira para Deus, dizendo: isso é meu, essa promessa é minha, esse pedaço de terra é meu. E como é que nós fazemos isso? Vamos lá, quem está interessado em saber, diga amém. Primeiro, Romanos, o escritor a Romanos, Paulo, escreve a sua carta a Roma, no capítulo 4, e ele fala de Abraão. Ele diz, estando, no versículo 21, anote aí, Romanos 4, 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus deu uma promessa para Abraão, Gênesis 12, Gênesis 14, Gênesis 16, Gênesis 21, e Deus vem confirmando essa promessa em 25 anos na vida de Abraão. Abraão, lá capítulo 12, você será o pai de uma grande nação. E o escritor aos Romanos, ele nos diz o quê? Que Abraão creu nessa promessa. Que promessa? Que ele seria o pai de uma grande nação. E Abraão sinalizou para Deus que essa era uma promessa para ele. E como é que Abraão sinalizou? O texto nós já lemos, estando plenamente convicto, ou seja, ele creu na promessa de Deus. E se você quiser sinalizar para Deus que essa promessa que ele deu é para você, a forma de você sinalizar é: eu creio. Eu creio. Há uma promessa de Deus para nós. Nós já estamos vivendo um novo tempo. Será que alguém pode sinalizar aqui nessa noite e dizer: eu creio? Irmãos, Abraão creu. Pastor, mas olha a pandemia. Ei, e o Abraão, 75 anos, vai ser pai. A mulher tem 60. A Bíblia diz que ela não tinha mais nem as regras das mulheres. Acabou, já tinha passado até da menopausa. Já estava na pós-pausa. A mulher estava caindo, estava um maracujazinho de gaveta, irmão. Já estava acabadinha, querida. Mas o Abraão creu. E isso foi a forma de sinalizar a Deus. Nós vivemos hoje, sim, um tempo difícil, mas é nessa hora que Deus está provando o meu e o seu coração. Quando recebemos uma palavra que vem contrário à situação que nós estamos vivendo, se nós vamos crer ou se nós não vamos crer. Indiferente das circunstâncias que nos rodeiam, nós precisamos começar a sinalizar para esse mundo que nós cremos não naquilo que nós vemos, mas nós cremos no Senhor, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar
ou acreditar em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Diga comigo, eu creio. Amém? O céu, o Senhor não estão em quarentena. Ele continua trabalhando, os céus estão abertos. E você pode acreditar nessa promessa, você pode crer nisso. O salmista, no Salmo 145, você vai ler isso no versículo 13, a segunda parte, que diz assim: o Senhor sempre cumpre o que promete. O Senhor de vez em quando cumpre, sim ou não? Não. O Senhor cumpre sempre. Ele é fiel em tudo o que faz. E se tem uma chave que me fortalece aqui pessoalmente e me ajuda a crer nas promessas de Deus na minha vida, é que mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempos de crise, tempestade e deserto, eu sempre me lembro desse salmo: o Senhor me ama, o Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso, Ele é o meu pastor, Ele me prometeu, e se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou aqui para dizer para você a mesma coisa nessa noite. Se Ele te prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir na tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Sabe por que alguns não creem? Sabe por que alguns não creem? Porque já foram tão traídos por pessoas que acreditam que Deus é igual pessoas. Você já ouviu tanta promessa de pessoas? Você já ouviu tanta proposta de pessoas? Tantas promessas que te fizeram e nenhum deles cumpriu aquilo que prometeu para você. Então hoje você tem uma dificuldade em crer que Deus pode fazer. Mas eu estou aqui para te encorajar nessa noite, meu irmão, minha irmã. O homem pode falhar comigo e contigo, mas Deus não falha jamais. E se Ele te prometeu, pode se preparar, porque essa bênção vai te alcançar em nome de Jesus. Primeiro, crer. Diga, crer. Diga forte, eu creio. Primeiro sinal, qual é a igreja? Eu creio. Segundo, além de crer, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Eu creio e eu declaro. Não basta só crer, precisa declarar. O que é declarar? Segundo o dicionário, é dizer. Declarar, segundo o dicionário, é anunciar, é falar, publicar. Essa palavra te soa bem nesses tempos de tecnologia? Publicar, colocar para fora. E entenda isso: declarar as promessas de Deus não é algo místico, algo religioso, que as pessoas acham assim: e o dia que eu sentir eu vou declarar. Não é sentir, gente. As coisas de Deus são muito simples. Agora, embora simples, são poderosas. O texto que nós lemos diz que a palavra, ela tem poder de gerar vida e de gerar morte, de abençoar como também de amaldiçoar. As nossas palavras, elas têm poder de curar ou de ferir, de construir ou destruir. Quantos creem que a palavra tem poder? Deus criou todas as coisas com a sua palavra, sim ou não, igreja? Não. Lamento te frustrar com essa resposta. Mas Deus criou quase tudo com as suas palavras. O homem, ele disse: façamos o homem, nossa imagem e semelhança, e ele fez um boneco de barro com as suas mãos. Com o quê? Com as suas mãos. E soprou na narina. E Deus poderia ter criado o homem pela palavra? Também. Ele só ia dizer: haja homem e haveria o homem. Mas Ele faz o homem com as suas próprias mãos. E por quê, pastor? Para dar para o homem o poder da palavra. Adão não entendeu isso. Adão colocou tudo a perder. Por causa do Adão, a natureza pecaminosa, nós nascemos e estávamos destinados ao inferno.
Graças a Deus, não éramos merecedores e não somos. Jesus entregou sua vida por nós, para que nós pudéssemos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador e obter a salvação. Jesus vem como segundo Adão, a Bíblia fala sobre isso. E quando ele vem como segundo Adão, ele vem para mostrar para nós o poder que existe também no poder que existe na palavra. A Bíblia nos conta várias histórias, entre elas, uma que Jesus chega num lugar, estava com fome, queria comer um fruto da árvore, olhou na árvore e não havia um fruto, só havia folhas, e ele olhou para aquela figueira e disse: seja amaldiçoada, e ela secou. Poder da palavra. Jesus está dentro de um barco dormindo, os discípulos acordam ele e dizem: mestre, não se te dá que pereçamos? Ele se levantou, olhou para o mar e disse: mar, acalma-te, tempestade, cessa. E a Bíblia diz que houve bonança. O que é isso? Poder da palavra. Jesus está nos ensinando o poder que existe em nós declararmos a palavra. Muitos creem, mas não declaram. Ai, pastor, mas eu penso aqui. Não muda. Tem que crer e tem que declarar, tem que exteriorizar, tem que colocar para fora. Então diga assim: eu tenho uma promessa. Não, diga forte: eu tenho uma promessa. Eu já estou vivendo um novo tempo. Aleluia! Olha Jesus com os discípulos, mais uma vez. Jesus é incomparável, maravilhoso. Olhou para os discípulos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, 24. E disse a eles assim: olhem para esse monte e falem para esse monte: sai daí e lança-te ao mar. Se vocês fizerem isso com fé, crendo, assim vai acontecer. Sim ou não? Sim. Jesus falou isso para eles. Agora olha que lindo isso. A gente prega muito sobre a fé e usa esse versículo. E realmente tem que crer para isso acontecer. E monte aqui representa as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas adversidades. É olhar para ela e dizer: sai da minha vida em nome de Jesus. E eu creio. E a gente fala do crer, mas se esquece de que existe uma outra palavrinha ali, que é o falar para o monte. Não, eu estou pensando aqui, o monte vai cair por terra, vai cair. Não, declara, ora, coloca para fora, exterioriza. Meu irmão, olha o poder que existe na palavra, que Deus deixou para nós, na sua escritura, nos ensinando. Nós precisamos então alinhar a nossa fé, o que nós cremos, com as nossas palavras. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas creem em algo, mas a boca fala outra. E aí Deus fica assim, né? Ué, não entendi. Você disse que creu, você estava lá no culto levantando a mão e gritando: é um novo tempo. Mas quando você sai da porta aqui, você está falando um monte de coisa, que vai piorar, que não sei o quê, que você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque vai piorar, porque blá blá blá. Como que eu vou poder fazer alguma coisa na tua vida, filho, se você crê, mas você não declara da forma como é? Sexta-feira passada, uma pessoa me mandou uma mensagem no final da tarde e disse assim: pastor, eu saí para vender hoje. Só para o senhor saber, eu trabalho de representante, a área que eu trabalho é supérfluo. As pessoas não precisam daquilo que eu vendo, é supérfluo, não é necessidade, é supérfluo, não que elas não precisem. E pastor, eu saí a semana inteira para vender, desde segunda, e até ontem, quinta-feira, eu não fiz um pedido. Ontem eu estive aí, o senhor viu na igreja. Pastor, eu recebi aquela palavra no meu espírito, de que nós estamos vivendo um novo tempo, e eu pensei, essa semana vai ser diferente. E essa semana para mim, pastor, só resta um dia, sexta. Sexta-feira, quem é representante aqui, sabe muito bem que não vende muito bem. Sexta-feira é um dia difícil. Normalmente os compradores, os clientes, eles nem recebem você que é vendedor. Eles dizem: não, volta segunda, volta semana que vem. Porque agora já é sexta, a gente já está finalizando a semana. Ele disse: pastor, eu saí na fé. E ele me inspirou quando ele me falou sexta, a falar sobre esse assunto aqui. Ele disse: pastor, entrei no meu carro e disse assim: Deus, eu estou vivendo um novo tempo. Ninguém está vendendo, eu vou vender hoje. E Deus, eu creio, eu estou crendo nisso. E Senhor, em nome de Jesus, minha meta hoje, ele sempre vende 20, 30 mil por dia. Ele disse assim: minha meta hoje é vender R$10.222. Colocou até os quebrados
Porque tinha que acontecer igual para ele entender que era Deus com ele. Aí eu disse assim, filho, e aí? Pastor, posso te passar o relatório? Pode. Mandou o relatório das vendas, R$10.222. Não tinha um centavo a menos e não tinha um centavo a mais. Sabe o que eu falei? Glória a Deus! E sabe o que ele falou? Eu sou burro, pastor. Desculpa a expressão. Aí eu falei assim, é tu que está dizendo, né, filho? Pastor, a minha fé me fazia acreditar que hoje eu ia vender 50 mil. Mas eu declarei não o que eu acreditava. Eu declarei segundo as circunstâncias. E eu pensei, se eu vendo 20 agora, se pelo menos eu vender 10.222 já vai ser bom. Pastor, a minha fé me dizia 50, 60. A minha fé me dizia, coloca a maior meta que você já teve na tua vida hoje. Mas pastor, eu só fiquei no crer e não declarei o que deveria ter sido declarado. Eu disse para ele, pois filho, contra isso aí eu não posso falar nada. Porque é verdade. Se eu creio, a minha boca tem que falar o que eu creio, e não o contrário daquilo que o mundo, a circunstância, a situação está se apresentando para mim. Porque a minha palavra, a sua palavra, ela tem poder de afirmar, como também ela tem poder para anular. Além de crer que você está sinalizando para Deus, você também sinaliza como? Profetizando, falando, declarando. Todos os dias quando eu desperto na manhã, minha primeira oração é essa: Deus, obrigado por esse novo tempo. Pode não ter mudado nada naturalmente, mas a minha boca vai declarar o que eu creio e não o que eu vejo. Primeiro, creia. Segundo, declare. Terceiro, não basta somente crer e declarar, nós também precisamos fazer isso aqui, o que está em Josué capítulo 1 versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi. Ou seja, colocar o pé, fala de agir. Então não é só eu crer e declarar em nome de Jesus, vai ser meu, eu vou ter que agir. Quer ver um exemplo? Nós vamos comprar um terreno nessa cidade. Obrigado pelo teu entusiasmo. Nós vamos construir uma igreja linda nessa cidade, para a glória de Deus. Nós vamos construir uma igreja nessa cidade que vai ser referência em Santa Catarina toda. Nós vamos construir essa igreja. Sim, existe uma promessa e eu estou declarando, porque eu creio, o que eu creio é grande, e eu declaro o que eu creio. Então eu vou chegar no terreno dessa cidade, um terreno de 10 mil metros quadrados, e vou chegar lá e vou olhar esse terreno, que terreno lindo, aqui dá uma igreja. Eu vou chegar naquele terreno e vou fazer um ato profético, vou colocar a planta dos meus pés lá, vou orar. E vou dizer, Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos dar recursos, porque Tu és o dono do ouro e da prata, para nós adquirir esse terreno e construir essa igreja que está no Teu coração, Senhor. O que é isso? Eu creio, eu declaro e eu agir. Vai mudar? Ainda não, porque só colocar os pés como ato profético é importante, mas mais importante que isso é chegar em casa, na igreja, procurar quem é o dono desse terreno, ligar para ele, agora eu estou agindo. Agora eu estou agindo. Antes não. Antes eu criei, eu declarei e agora eu vou fazer a minha parte. Vou ligar para ele e vou dizer, quanto vale esse terreno aí? Ele vai me dizer, vale 2 milhões de reais, porque essa é a base dos terrenos em Timbó, mais ou menos nessa dimensão. 2 milhões de reais vale esse terreno aqui. Então eu vou olhar para ele, vou no telefone, eu vou dizer para ele assim, ok, eu quero comprar esse terreno. Ele vai dizer, que bom, pastor. Quanto você quer me pagar? Não, você falou que é 2 milhões, né? E qual é o desconto? Porque ele dá comigo, meu irmão, só Jesus na causa. Qual é o desconto? Não tem. Então tá, então não quero. Não, espera aí, pastor, vamos conversar. Ok, qual é o desconto? Eu dou 100 mil de desconto, ok, 1.900.000. Como é que o senhor faz isso aí, o pagamento? Pastor, faz uma proposta. Faz você primeiro.
Não, o senhor me dá 1 milhão de entrada e me dá 900 mil parcelado com parcela de 50 mil por mês. Ok, vou pensar. O que é o meu pensar? Orar, falar com Deus. Depois de orar e declarar a Deus, aquele terreno é nosso, vai ser nosso. Eu vou ligar para o homem agora de novo e eu vou fazer minha proposta agora. E ele vai aceitar, Senhor, e esse terreno vai ser nosso. Eu vou ligar para ele de novo e vou dizer assim, o negócio é o seguinte, seu João, eu quero comprar o seu terreno aí. Não, você já falou, pastor, então a proposta que você me fez não tem condições. Eu posso comprar esse terreno pagando 20 mil reais por mês a partir do mês que vem. E outra, seu João, parcela aí sem juro. Já tem gente pensando na cadeira, eu quero ver. Você vai ver, irmão. Você vai ver. O homem vai olhar e vai dizer assim, ó, não sei porquê, pastor, mas eu vou vender para ti. Meu irmão, nós vamos pagar até Jesus voltar, ficar pagando, mas aquele terreno, aquela igreja vai ser naquele lugar para a glória do Senhor. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu oro, eu declaro, mas eu tenho uma atitude. Está cheio de gente que ora, declara, mas não conversa com o patrão que quer aumento. Ora, declara, mas não fala para a mulher para consertar o casamento. Ora, declara, mas não faz a parte que cabe a ele fazer. A promessa é de Deus, a ação é nossa. Ou você acha que Deus vai agir por você? Não vai. O que você tiver que fazer, Deus não move uma palha. Agora, o que você não puder fazer, Deus move o mundo para te abençoar. Sabe qual é o problema de alguns? É que a promessa é como um presente. Quantos que estão aqui gostam de ganhar presentes? Levanta a mão bem alto. Isso. Quem gosta de dar presentes? Amém. Ganhar presentes. Meu filho fez aniversário no sábado. E por causa da pandemia, nós fomos impossibilitados das festas, como nós gostaríamos. Então fizemos uma reunião da família, 10 pessoas, 12. Fizemos um bolo, uns balões, enfim. E meu filho ganhou presentes. Nós sentamos na sala da casa da minha sogra. E aí então meu filho veio com os presentes e começou a abrir. Alguns pacotes ele conseguia abrir sozinho. Já outros ele olhava para mim e dizia, pai, abre. E teve um especial que eu olhei e disse assim, olha que embalagem bonita, filho. Isso aqui é um cachorro, isso aqui é um camelo. Comecei a falar os bichinhos. Quando eu cheguei no segundo ele falou, abre aí, pai. Eu não quero saber de bichinho, eu quero o que tem dentro. Eu quero a promessa, eu quero o presente. E sabe o que eu aprendo com isso? É que às vezes Deus nos dá uma promessa. Só que até para receber a promessa tem que ter atitude. Para receber o presente tem que estender as mãos, tem que pegar, tem que tomar posse, tem que trazer para si. E depois que trouxe para si, tem que abrir o papel de presente. E sabe qual é o problema agora? É que muita gente tem promessa, só que está envolto em um papel, e esse papel se chama trabalho. Ah não, eu não sabia, pastor, que para alcançar essa promessa eu tinha que trabalhar tanto. Ah, eu não sabia que esse papel se chama oração para alcançar a promessa. Ah, eu não sabia, pastor, que tinha que jejuar. Eu não sabia que eu tinha que investir para alcançar a promessa. Ah, não, eu pensei que Deus dava promessa e isso acontecia automaticamente. Não, tem que agir. E quando a gente fala de promessa, irmãos, a gente fala de um princípio. Toda promessa tem um gatilho. Um princípio chamado gatilho. Eu vou te explicar melhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Não é o único, é o primeiro, mas há muitos. O primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre essa terra. Quantos querem viver muito nessa terra? Levanta a mão bem alto e diga, eu vou viver muito. Não, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu vou viver muito. Quantos querem viver muito? Quantos querem ser bem-sucedidos nessa terra? Essa é uma promessa para você. Essa é uma promessa para mim, eu vou viver muito e vou ser bem-sucedido na terra. Só que, para eu viver isso, eu tenho que disparar um gatilho. Pá! E que gatilho é esse? Honrar pai e mãe. Se eu honrar pai e mãe, o gatilho dispara e eu vivo a promessa. Se eu não honrar pai e mãe, um outro gatilho é disparado.
E eu vou viver mal nessa terra e vou viver menos, capaz de morrer antes dos meus pais. É bíblico. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Um gatilho que dispara a nossa promessa. A questão hoje para nós é a seguinte: o povo de Israel recebeu uma promessa, Deus lhe entregou a terra prometida, mas para eles alcançarem a terra prometida, eles tinham que cruzar o rio e colocar os pés naquela terra, agir. Quantos estão dispostos a agir para viver a promessa que Deus tem para a sua vida? Diga amém. Nós precisamos crer, nós precisamos declarar, nós precisamos agir. E eu finalizo. E essa aqui eu deixei para o final mesmo, porque é nervosa essa aqui. Hebreus, capítulo 6, 12 diz: para que vocês não se tornem preguiçosos. Olha como começa o texto já. Uau! Para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, herdaram as promessas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu só vou herdar essa promessa de viver um novo tempo se eu tiver uma palavrinha chamada paciência. Quantos têm paciência? Levanta a mão. Aham. Ó. Irmãos, quantos não têm paciência? Levanta a mão. Seja sincero. Estou ficando sem paciência já, está demorando. Olha para mim, irmãos. Quem é marido aqui? Levanta a mão. Namorado, marido, tem mulher, enfim. Amém. Quem de vocês, homens aí que levantaram a mão, quem de vocês gosta de ficar no carro esperando a mulher se arrumar para você ir em algum lugar? Quem? Levanta a mão se tem um homem assim que gosta de esperar bastante. Quanto mais precisar esperar, melhor. Levanta a mão e vem orar aqui comigo. Porque paciência, meu irmão, é uma coisa difícil nesses tempos. A gente faz parte de uma geração imediatista, uma geração Ctrl+C e Ctrl+V, uma geração que quer tudo na hora. Sabe quem vai ficar milionário nesse tempo? Quem inventar um miojo em menos de 3 minutos. Porque a gente antigamente, quando colocava o miojo no começo e fazia ele, uau, que ligeiro esse negócio, que bacana. Hoje a gente coloca ele lá para ferver, deu 1 minuto, a gente, será que não deu ainda 3 minutos? Será que está marcando certo esse micro-ondas, meu Deus do céu? A gente está com uma dificuldade com essa palavrinha chamada paciência. Nem nas escolas os professores não ensinam mais os alunos a terem paciência. O nosso tempo de escola como que era? Como que a professora ensinava a gente a ter paciência? Dava para a gente um maço de algodão, um feijãozinho, colocava nele com água e dizia assim, ó, leva para casa, porque vai nascer vai nascer o quê? Um feijão, um pé de feijão. A gente chegava em casa, colocava aquele algodãozinho lá no lugar, ia lá brincar, não dava 2 minutos, já vinha aqui, olhar para ver se estava nascendo, tomava banho, voltava, olhava, ia dormir na madrugada, acordava, para ir lá ver se o feijão já havia nascido. Você passou por isso, sim ou não? Quem passou? Os velhos, deixa eu ver, nós. E aí ali foi o que os professores usavam na época, a estratégia, né, de criar, gerar em nós a paciência, porque aquele trenzinho lá demorava para nascer, gente. Outro dia, a gente estava comprando morango orgânico, e aí, então, eu disse para minha esposa, vamos plantar um morango aqui em casa, pegar uma floreira, colocar lá na sacada do apartamento, vamos colocar ali atrás, a gente tem uma área lá, vamos fazer isso. Ela disse, amor, que legal e tal. Eu fui estudar para ver como é que funcionava, eu disse, eu desisto. Claro, é mais fácil lá sexta-feira comprar lá na venda. Por quê? Porque tinha que tirar a sementinha, eles mostrando como tirava a sementinha do morango. Colocava na terra, esperava 22 anos mais ou menos. Eu disse, não, tô fora. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com esse trem chamado paciência. Meu irmão, minha irmã, comece as coisas, mas tenha paciência para continuar. E sabe que isso se estende para a vida cristã. As pessoas começam a vida com Deus, não acontece, já desiste de Deus, não vem mais para a igreja, aí não quer mais, e ainda fala mal, da onde comeu, gospe no prato que comeu,
triste isso, lamentável, mas é porque não sabe lidar com algo chamado paciência. Tenha fé para plantar, mas tenha paciência para colher. Tenha fé no teu coração, creia para você acreditar, mas seja paciente para esperar pelas promessas de Deus. Josué creu, e ele viveu, mas ele não creu do lado do rio. Eu creio e no outro dia já entrou. Não, ele creu quando ele era um garoto, quando ele saiu do Egito junto com Moisés tira e ele era um garotinho. 40 anos ele ficou crendo. Um dia eu vou colocar meu pé na promessa. Um dia essa promessa vai acontecer. Um dia esse milagre vai acontecer na minha vida. E de repente, 40 anos depois, o milagre acontece. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quanto maior for, quantos tem uma grande promessa? Não, mas assim gigante, uma mega promessa de Deus. Levanta a mão bem alto e diga: eu tenho uma promessa poderosa de Deus na minha vida. Quanto maior é a tua promessa, mais paciência você tem que ter. Vou repetir. Quanto maior é a tua promessa, maior deve ser a sua paciência. Um ratinho, quando ele faz amor com a ratinha, e ela fica grávida, prenha, melhor dizendo, o período gestacional de um rato é 15 dias. Uau! O ratinho olhou e disse: você vai ser mãe de multidões. E ela disse: yes, vamos embora. Ela creu, ela declarou, os dois agiram, tiveram paciência e nasceu 22 ratinhos. É por isso que essa praga tem tanto. Um coelho leva 30 dias para nascer coelhinhos. Uma ovelha demora 150 dias para gerar outra ovelha, para nascer outra ovelha. E o elefante precisa de 660 dias para que nasça um elefante. E sabe o que eu aprendo com essa analogia? É que quanto maior é a promessa, mais paciência requer-se. E sabe qual é o problema de muitos? É que eles têm uma promessa do tamanho de um elefante, mas eles têm a paciência de um ratinho. Eu quero desafiar você nessa noite, a você sair daqui, porque as pessoas acham: eu agi, já vai acontecer. Quem falou isso para você? Não é assim. Eu vou agir e vou ser paciente para que as coisas aconteçam segundo a vontade do meu Deus. Porque as coisas para aqueles que creem em Deus, elas não demoram. Elas só são melhoradas e caprichadas, porque quando Deus entregar a promessa que Ele tem te feito, será o melhor dEle para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja? Quero orar por você.